Encontre a equação da reta tangente ao ponto x igual a 4 e y igual a 2 da função f de x representada no gráfico ao lado. Bora lá resolver mais uma questão de matemática do ensino superior. Pessoal, essa é uma questão de matemática superior porque a gente precisa trabalhar com derivada, né? A questão pede para a gente encontrar a equação da reta tangente a esse pontozinho aqui, ó, o ponto x igual a 4, y igual a 2, que passa tangente, né? A reta é tangente a esse ponto aí, que está localizado nessa curva aí. Essa curva é o gráfico da função f de x igual a raiz de x. Existem duas maneiras de encontrarmos a equação da reta. A primeira maneira é quando você tem dois pontos. Então, eu precisaria de mais algum ponto em algum lugar aqui dessa curva, né? E a outra maneira é encontrar o coeficiente angular da reta tangente, tá? Nós vamos expressar a equação da reta dessa forma aqui: m igual ao y menos o y0 e um x menos x0. Se eu tiver esse m aqui e tiver um ponto, eu consigo encontrar a equação da reta tangente, tá? Mas o que nós temos aí na questão, que a questão nos deu, foi só o ponto. Nós temos esse ponto aqui, ó, o ponto x igual a 4 e y igual a 2, tá? Exatamente esse pontozinho aqui. Então, a gente precisa encontrar esse coeficiente angular aí. O coeficiente angular é o coeficiente que determina a inclinação da reta, tá? Se o coeficiente angular for positivo, for maior que zero, a reta ela é crescente. Por outro lado, se o coeficiente angular for negativo, for menor que zero, a reta é decrescente, tá? Então, ele que determina a inclinação da reta. Então, a gente precisa encontrar esse coeficiente angular aqui para que a gente possa encontrar a equação da reta tangente, tá? Então, como é que a gente encontra? A gente vai precisar calcular a derivada dessa função f de x aí, ó. A gente precisa calcular a derivada dessa função, tá? Porque a derivada da função nesse ponto aí, no ponto x igual a 4, y igual a 2, é exatamente o coeficiente angular dessa reta tangente aí, dessa reta vermelha aí que está tangenciando esse ponto aí da função f de x, certo? Então, a gente precisa calcular a derivada dessa função, tá? Vamos calcular então essa derivada aí. Nós temos aqui a derivada de raiz de x. Então, para a gente calcular essa derivada, que é o nosso f' de x, eu normalmente uso essa notação. Algumas pessoas gostam de usar a notação df de x, tá? Tem outra notação que é o f com pontinho em cima, mas a gente vai usar essa notação aí, tá? f' de x e raiz de x, tá? Como é que a gente calcula a derivada dessa função aí? Então, o nosso f' de x vai ser igual a x elevado a meio, tá? A raiz quadrada, pessoal, ela pode ser expressa por meio de uma potência, tá? Então, como é qualquer raiz, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quinta, qualquer uma, pode ser expressa por meio de uma potência, certo? Isso aqui é conhecimento de matemática básica, tá? Como é que a gente faz? A gente coloca o elemento que está no radical, no caso aqui é o x, tá? E o numerador desse expoente sempre vai ser um expoente fracionário, tá? O numerador desse expoente vai ser o expoente do elemento que está no radical, no caso a gente teria aqui um x elevado a 1, e o denominador seria o índice da raiz, tá? E não aparece nem a potência de 1, nem o índice 2 do radical. São elementos que não precisam ser expressos, né? Então, transformando aí em potência, a gente tem x elevado a meio, né? E agora, para resolver essa derivada, a gente vai f' de x igual a derivada de um polinômio. O expoente
ele passa para frente multiplicando, então a gente tem aqui 1 sobre 2 vezes x, e o expoente ele subtrai uma unidade, então a gente tem 1 meio menos 1, certo? Então, simplificando aí essa expressãozinha aí, a gente vai ter 1 meio de x, meio menos 1 vai dar menos meio. E aqui já teria resolvido, né? Mas a gente não vai deixar aqui o expoente negativo. A gente vai deixar o expoente positivo. Então, nosso f' de x vai ser igual a 1 meio. Agora, o x, né? É como se o x tivesse um denominador 1, né? Todo número, a gente pode considerar que ele é dividido por 1, né? Que qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo. Então, o que acontece? Quando a gente tem um expoente negativo, isso aqui é propriedade da potenciação, assunto da matemática básica, né? Que é essencial. Você observa como a matemática básica está presente aqui no cálculo, na matemática do ensino superior. Ela é fundamental para que a gente possa resolver essas questões. Quando a gente tem uma base com expoente negativo, a base ela inverte com o seu denominador. A base, que seria o numerador, ela inverte, né? E o expoente, após a inversão, fica positivo. Então, é como se a gente tivesse o x sobre 1. Agora, a gente vai ter o 1 sobre x. E o expoente fica positivo, certo? Então, isso aqui vai ser igual a 1, né? 1 vezes 1 é 1. 2 vezes x é 2. X elevado a meio. E isso aqui vai ser igual. A gente volta novamente para a raiz, né? 1 sobre 2 raiz de x. Afinal de contas, x elevado a meio é a mesma coisa de raiz de x. Então, isso aqui é a nossa derivada. Certo, pessoal? A derivada nós vamos precisar para calcular esse coeficiente angular aqui. Tá bom? Então, vamos calcular o coeficiente angular, o nosso mzinho aqui, ó. Então, como é que a gente calcula? A gente substitui aqui o x do ponto aqui na nossa derivada, né? Então, o que é que a gente faz? O nosso m vai ser igual a 1 sobre 2 raiz de x, tá? Então, quem é o x aqui nesse ponto? O x é o 4. Então, ele vai ser igual a 1 sobre 2 raiz de 4. Então, nosso m vai ser igual a 1 sobre 2 vezes raiz de 4 é 2. 2 vezes 2, 4. Então, o nosso m é 1 quarto. Certo? Então, nós encontramos aí o nosso m. Agora, nós temos o m e temos um ponto. Então, a gente vai usar aqui essa expressão para encontrar a equação da reta tangente. Então, passando esse denominador aqui, multiplicando, a nossa equação da reta tangente vai ser, vou escrever aqui, y menos y0 igual a m x menos x0, tá? Então, olha só, pessoal, o nosso y0 e o nosso x0 são as coordenadas do ponto. É esse x aqui igual a 4 e esse y igual a 2, tá? O y e o x são as variáveis genéricas da equação e o nosso m, como já falei aqui, é o nosso coeficiente angular, certo? Então, substituindo, nós vamos ter aqui, ó, o y menos, quem é o nosso y0? É 2, igual a m. Quem é o nosso m? 1 quarto. Vezes o nosso x, que é a variável genérica, menos o nosso x0, que é 4. Y menos 2 igual 1 quarto vezes x, vai dar 1 quarto de x. E 1 quarto vezes menos 4 vai dar menos 1, certo? Então, continuando aqui, a gente vai passar esse menos 2 para o outro lado. Então, para isso, a gente soma 2 aqui e soma 2 aqui. Então, esse
2 corta com esse 2 e a gente fica com y igual a 1/4 de x menos 1 mais 2 vai dar 1 mais 1. E aqui nós temos a equação da reta tangente, tá? E olha que essa equação se transformou naquela fórmula genérica de y igual a x mais b, tá? Em que o a aqui é o nosso coeficiente angular e o b é o nosso coeficiente, né, independente, nosso termo independente. Tá bom? Então aqui está a nossa equação da reta. Y é igual a 1/4 de x mais 1. Então essa retazinha aqui tangente a esse ponto 4 e 2, nessa função aqui f de x igual a raiz de x, a equação é y igual a 1/4 de x mais 1. Tá certo, pessoal? Então tá aí uma questãozinha simples de aplicação de derivada, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de dar uma curtida, de comentar, se você puder compartilhar, tá certo? E até a próxima.